Ô, mano, mas o que é essa porcaria dessa Nations League aí no fim das contas que... Alguém me explica, velho? Porque, como eu tinha falado, né, cara, eu fico sem assistir futebol e eu fico perdidaço, porque eu falo, mano, o que tá acontecendo, cara? Tipo, tá ligado aquele momento que você vê um campeonato, os times jogando, e você fala, tá, mas... E aí? Da onde vem? Pra onde vai esse negócio? Eu não entendi nada até agora o Olha, que é essa merda aí. Eu segundo pesquisa rápida ao vivo feito já nesse posso falar, exato Davi, antes de você instante, dar a resposta certa? Do alto da minha Ok. ignorância? claro, Do alto da minha ignorância, a Nations League é um campeonato de amistoso organizado. Caralho, O você tá que, se você comparando... falar filosoficamente, são todos, né? Mas, é, Não, você tá comparando a Nations League com o campeonatinho do final do parque, tá ligado? Que os caras dão um isso, eu acho troféuzinho que de... é, eu acho que é. Nossa. É o que eu acho Vai, que é. vai, Davi, informação, pô. segundo a própria UEFA, Hum, olha só, hein? hum. Foi concebida para reduzir ao mínimo jogos amigáveis sem significado, jogos amigáveis sem significado e proporcionar às nações confrontos competitivos com equipas de Eu ranking falei, mano. igual. É Eles isso mesmo. querem, eles fizeram um campeonato pra não fazer amistoso contra time sul-americano, porra. É. Caramba, mano, só pra poder isolar o... Ô, nada a ver isso aí. Mas qual que é o sistema? É nocaute, ou seja, é mata-mata, Eu direto, acho tem que é grupo? grupo, Que só porra que é essa? só É a que em estrutura de algum liga momento com tem partida de ida e volta. promoções. É tipo um campeonatinho brasileiro, é isso? Eu acho que é grupo. Eu acho que tá mais perto do Paulista, assim, sabe? Uns grupos nada a ver, Ah, que resolve de um jeito nada a ver, e aí em algum momento tem partida de volta. essa ideia do bagulho. Os caras tá fazendo um campeonato de liga com seleções. Não, só que Mano, sabe o que eu não entendo também? A Nations League tá aí no final, tá ligado? Aí você tem lá. Eu não sei se ela dá vaga. Ela dá vaga, ô, Davi, na Copa do Mundo? Não. Então. Você tem aí Portugal, Alemanha, França e Espanha, né? Jogando essa aí, porque vai ter a disputa do terceiro lugar também agora. ou Enquanto seja, são isso. 4 só seleções nessa Não, Nations não. Aí League. eu fui olhar, enquanto isso eu vi, porra, Noruega ganhou de 3-0 da Itália na eliminatórias da Copa. Eu falei, ué, tá rolando a eliminatórias da Copa junto? Aham, aham. Aí eu fui olhar o grupo da Noruega e da Itália, né? Que é um grupo de 5, um classifica direto, o outro vai pro playoff, o segundo vai pro playoff. Aliás, Alex, um sistema muito interessante pra gente colocar no nosso campeonato. Mas enfim. Aí eu fui olhar. A Noruega nesse grupo tem 3 jogos, e essa derrota de 3-0 foi o primeiro jogo da Itália. Eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Caralho, que viagem na maionese, velho. Ou seja, ela tá lá classificada, de repente, mesmo ela tendo lugar da Itália, a Itália pode passar do nada ela. Porra, não, mano, não faz sentido nenhum. Cara, é difícil entender, hein? Acho que faz sentido. Dinheiro, pô. Quando você pensa em dinheiro, tudo faz sentido. Mas aqui diz que na Eurocopa, né? Não sei como que se chama, que tá UEFA Euro. Eles utilizaram o ranking dessa liga para definir os grupos. Ah, então a Nation é uma qualificação. É que a Eurocopa tem qualificação, né? É uma qualificação de luxo da Eurocopa. É. Ok. Caralho, que viagem. Oh, mas também é foda, né? Ter uma qualificação na Eurocopa é uma sacanagem, né? Pra jogar a Eurocopa. É que, porra, a América Não, do Sul mas só tem 10 também. países, né, mano? Aí Olha foda. o tanto de país que tem, né, velho? Nesse não continente aí, né? Nesse não continente é o tanto de país que tem, tá ligado? Puxadinho. Você vê como é engraçado como pensam diferente a UEFA e a FIFA, né? Enquanto a UEFA tá criando meios pra que no final sempre fique afunilado mais competitivamente. Não é que ela quer excluir os times pequenos. É que ela quer fazer com Ela que os quer. times pequenos... Não, também, né? Porque o rico sempre fica Tô mais rico. brincando, Como tô diria brincando. bom bom lá, o rico sempre fica mais rico. Caralho, era uma Mas... profecia, velho. profecia, chica bom. Mas ela quer, tipo assim, pô, se o time pequeno chegou lá, como a Croácia já foi um dia um time pequeno, né? Se chegou lá é porque chegou por capacidade, Aham. né? E ela quer que o torneio ele sempre tenha esse valor de, porra, aqui você tá vendo os melhores. Então aí vendo a FIFA colocando os Uzbequistão na Copa. Tipo, diluindo o próprio produto, que é um produto excelente. Teve outra que se classificou Jordânia também, pela primeira vez Jordânia. na Copa também. Jordânia, Eu vi. é. Agora, esses jogadores que estão jogando essa porra dessa Nations League, que são jogadores que são dos times que vão participar do Mundial da FIFA, férias pra esses caras, foda-se, porque o Mundial da Pau FIFA... no seu cu, você ganha milhões, você quer férias? Caralho, que Diria o viagem, seu eu parei pra poder Epaminondas. pensar nisso agora, mano. Os caras tá jogando Nations League, vai pegar um avião, vai vir jogar o Mundial aqui, mano. Filho. Calor Ganha do milhões, caralho tá aqui agora. Só quem Imagina, ganha o milhões Mbappé, e quer férias e tem férias é juiz no Brasil. Desculpa, Davi, eu falei por cima de você. Boa, Davi. Repete aí. Eu falei por cima de você, Davi, o que foi? Não, só quem
ganha milhões e quer férias e tem férias é juiz e promotor no Brasil. Ah, isso é verdade. Não, mas aí eles têm... É diferente, eles não é que eles têm férias, eles têm trabalho, né? É verdade. O trabalho tá interrompendo lá o processo. Mas aí não vamos falar disso, porque senão pode dar processo. Pô, pois é. É verdade. Pois é. Mano, mas aí... Falando nisso, meio que sobrou esse assunto aí, quase entramos nesse assunto de novo, falando de futebol, que é em resposta a alguns comentários nos vídeos passados que nós mandamos sobre... Porra, bora, Davi, obrigado. Meritocracia, cara. As pessoas entenderam mal, mano. Não, é que as pessoas não entenderam mal. É que as pessoas, o corte dos shorts, ele tá sem o contexto completo que a gente falou no episódio. Basicamente é isso, tá ligado? Pode até ser, só que eu queria mesmo esclarecer porque seu exemplo foi muito feliz, porque ele utilizou como métrica o percurso que as pessoas têm. Pra quem não ouviu, dá uma volta na casinha de trás aí, e na casinha de trás não, no episódio de trás. Volte uma casa e ouça, mas o que ele quis dizer é que as pessoas elas têm percursos diferentes para alcançar um objetivo, né? Para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras. Sim. Não, esse corte as pessoas não entenderam? Não. Eles confundiram uma coisa. O que o Alex quis dizer é que essa corrida toda não é utilizado como mérito em alguma medida para as pessoas alcançarem o que quer que elas queiram. É isso que ele estava dizendo. As pessoas não ligam para o percurso da pessoa. Sim. E isso é meritocracia. Meritocracia não é sobre percurso, é sobre resultado. Resultado, exatamente. O que a pessoa que tá entrega. No contexto completo do episódio, quando eu chego no final da história, que no corte não tá dando. Mas, mano, é isso, velho. Falando nisso, eu quero depois puxar com vocês aqui um episódio pra gente poder falar sobre nova ordem mundial, mano. E essa daí é um episódio bem informativo, tá ligado? Que eu acho que... Hã? A banda? Caralho, não. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado a chamar a abertura depois dessa, mano. Vamos embora, bora. Everyone, listen up. English, motherfucker, do you speak it? Today we are canceling the apocalypse. You know how much I sacrificed? E aí, meus queridos, como estão vocês? Estamos de volta para mais um episódio maravilhoso aqui no nosso podcast. Errado é você se tá escutando. E, mano, hoje vamos falar aí sobre games que mudaram nossas vidas, né? O cara mudou o nome do cast, Davi. Aí é foda, né? Aí é foda. Errado é você que tá escutando, velho. Não, é a conjugação do verbo. Não, mas aí... É a conjugação do verbo. Manos, hoje vamos falar aí... Mas aí você tem que falar, Alex, você tem que ser mais filosófico. Você tem que falar, não, um podcast onde a gente fala merda, mas errado é você que escuta. O errado é quem escuta, entendeu? Caralho, pode crer. Bom, antes a gente começar a falar aqui sobre... As primeiras vezes ainda. Sobre videogames. Vamos voltar a falar de videogames depois de bastante tempo aí. Meio que fazer um revival, né, do nosso episódio que a gente falou lá no Bomb ainda. Volte algumas casas aí para você que tá nessa transição entre bom podcast e errado também. Você pode voltar nas casas aí, que é um dos melhores episódios do nosso podcast, nossos 200 e tantos podcasts, que é os 10 melhores games das nossas vidas. E hoje, querendo ou não, a gente vai trazer um pouco desses games aqui de novo, mas falando de um jeito diferente. Falando de como esses games impactaram nossas vidas. Antes da gente entrar nesse assunto, compartilha aí, já se inscreve no canal, deixa o like no começo do vídeo. Se você não gostar, no final você tira. Que aí é bom que, assim como a gente esquece o que a gente tá falando, enquanto a gente fala, você vai esquecer de tirar o like e aí você vai embora para outro vídeo e tá tudo certo. Você deixa o like já no começo do vídeo. Estratégia. Estratégia. Do grego, estratégia. Exatamente. Não, se inscreve também, dá esse voto de confiança aí. Se for uma merda... E comenta. Comenta aqui no começo, antes da gente entrar na nossa listinha, que a gente não fez lista, eu vou de cabeça aqui. Eu tive que fazer, porque senão eu não ia lembrar e eu não queria ficar com... Comenta aí qual os games que mudaram a sua vida, não os games que marcaram a sua vida, que esse entra na lista, mas um game que mudou o seu jeito de pensar, que mudou a sua pessoa, moldou o seu ser. É isso que a gente vai falar aqui sobre isso aqui hoje. Vai, Davi, você ia falar alguma coisa? Pô, é sobre isso? Cara, tem que refazer a lista. Caralho, Anderson, não. Não entendeu. Não, mina, você vai pisar no teclado, cara. Por gato fazendo gatinho na hora que não pode. Caramba, velho.
Entendeu? Vai. Então, pô, você fez uma lista, Larissa, então vou deixar você começar, então, velho, pra gente poder... Ah lá, ela deu pause na música, velho. Como isso? Mina, sai daqui, velho. Tá... Não é que eu fiz uma lista, foi que, tipo, eu comecei a pensar a respeito. Aí eu falei, pô, deixa eu anotar aqui, né? Que senão eu vou esquecer. Mas, pô... É que você mudou o parâmetro, cara. Não era isso que eu tinha pensado, não. Caralho, mano, traz o que você puxou aí, velho. Foda-se, tá ligado? Eu tinha pensado em games que tinham marcado nossa vida, que é diferente. Sim. É uma lista diferente de games que moldaram o nosso jeito de pensar. É muito diferente uma coisa da outra. Porra. Eu vou ter que ser repetitivo aqui e trazer o Final Fantasy Tactics, cara. Final Fantasy Tactics... É um jogo... É engraçado, cara, o Final Fantasy Tactics. Porque, Alex, eu não sei se você tem lembrança dele. De como a gente sofreu pra jogar esse jogo. Caralho. Pô, eu lembro de ter lá os meus 10, 11 anos e eu estava ainda aprendendo o que era o Nero e as suas maravilhas. Nossa, mano. Eu estava aprendendo o que era engambelar quem te engambelava, né? Que você ia na feira, o cara te engambelava, mas a gente aprendeu um jeito de engambelar ele. Que ao testar, falar que tinha... Que ao falar que vai testar, copiar o CD e falar, pô, não funcionou. Caralho, mano. Nossa, Anderson, porra, memórias agora, mano. Tipo, todo aquele túnel, tá ligado? De memória. Mano, porra, era muito isso. E aí depois os caras começaram a ficar ligeiros e começaram a te dar, sei lá, meia hora pra você poder fazer isso. Se você demorasse mais que meia hora, já era. Você não trocava mais. Sim. Mas enfim, eu lembro desse jogo porque a gente primeiro pegou a versão japonesa dele. Se não me engano. Puta que pariu. Puta caralho, sim. Cara, a gente pegou... Uma cena breve aí sobre a nossa jornada com a Final Fantasy Tactics. Primeiro a gente pegou a versão japonesa. E aí a gente tava curtindo muito o jogo, só que, pô, naquela época os CDs eram muito sensíveis, né? E aí chegava um ponto que ele travava. Ele não avançava desse ponto. Só que o jogo era muito foda. E a gente falava, não. Aí a gente emprestou essa versão japonesa porque tava travado no nosso, tipo, já tinha chegado no ponto que não passava. A gente emprestou, a gente nunca mais viu esse CD. E depois, quando a gente pegou a versão em inglês, a gente conseguiu passar da parte que travava sempre. Sim. Enfim, eu lembro que foi o primeiro jogo, cara, aonde eu lembro de jogar ele realmente com o dicionário do lado, sabe? Porque às vezes a gente usava o dicionário por uma palavra ou outra. Sim. Mas o Final Fantasy Tactics, tipo assim, ele me pegou pelo jogo de turno, mas aí eu falei, pô, essa história aqui, não sei o que, mano, quero ver, né, o que é. Porque naquela época a tradução em inglês, a irmã do Delita lá era teta ainda, né, então isso chamava bastante atenção ali na legenda. Com 11 anos? Pô. Não, tem que ver o que é isso aqui, tá ligado? Tem que ver o que é isso aqui. Era muito isso, aí velho, você entra com um pensamento e você sai, velho, com um pensamento marxista, porra, da porra do jogo, tá ligado? Porra, sim, Uma mano. batalha cultural e, velho, é do caralho o jogo. Sim. Que, inclusive... O Final Fantasy é uma aula sobre, acho que o quê? Vai dar feudalismo, talvez? Sim. Sobre poder e tal, cara. É um sistema muito feudal, foda. né? Então, é muito foda. Eu acho que é uma história que ela me surpreendeu muito. Eu lembro dela me surpreender muito pela profundidade que os personagens têm, por mais que eles apareçam um pouco na tela. Por exemplo, aquele seu irmão de Cedarg lá, que é o seu irmão mais velho lá, que ele assume o cargo de rei. Pô, aquele maluco, ele é fantástico, velho. Ele é fantástico. Não, e ele é meio Game of Thrones, né? Aquele cara. Uma curiosidade, inclusive, antes que eu achava que era ao contrário. Na verdade, o Final Fantasy XII, ele é prequel do Tactics. Eu achava que o Tactics era prequel do 12. Eu também achava. Não, o Tactics vem antes. Tá ligado? Não, o Tactics vem depois, na verdade. Não, eu achei que o Tactics vinha antes. Não. É o 12 primeiro. Ou seja, na verdade, no 12 você tá vendo toda a formação do mundo que você vai ver no Tactics, tá ligado? É estranho, né? Porque o mundo do 12 parece mais tecnológico que o do Tactics. Mas é difícil falar. Inclusive, uma mini notícia aí pra quem tá acompanhando, né? Final Fantasy Tactics vai ganhar um remake, né? Remake, né? Remake. É remake ou remaster? É remake. Não, é remaster. Não é remake, é remaster. É remaster. Remaster, isso, obrigado, Alex. É um remaster. Por isso que eu tô falando que é um absurdo o valor que tá, né? Porque os caras aqui no Brasil vai lançar R$250, mas é o quê? A primeira vez que você vai jogar Final Fantasy Tactics com o seu controle de PS5. Você nunca teve essa opção. Então, nem 50 mangos nem aqui, com o PS4. É a primeira vez que você vai jogar no console. Olha, só que aí eu posso pegar meu PSP aqui atrás e jogar, tá ligado? É. Celular também. Celular também. Celular. Tem lá.
como é um jogo de PS1, você consegue emular no PC também. Então, tem maneiras mais baratas. Inclusive... Se duvidar, emulando no PC, você vai ter o mod dele em português. É possível. Fato. É possível. O Davi esqueceu o que ele queria falar, quer ver? Não, só a dica pro pessoal, tem o Google Pesquisas, instala no seu celular, pode ser, tem que ser Android, né? Você vai ganhando umas moedinhas respondendo as pesquisas e depois de um mês você compra o jogo. O Google Rewards, pô, eu vi falando dele aqui. Tá. O Google Rewards, inclusive, é um parênteses aí. Peraí. O nome do Google Rewards em Portugal é Google Pesquisas? Não, eu só chutei ele só juntou uma coisa a outra. É porque que ele faz Google... pesquisas, então ele associou isso. Isso que eu ia falar, o Google... Inclusive, eu cheguei a R$10 de novo e eu tô pensando, pô, beleza, já posso alugar um filme que esteja mais de 6 meses no YouTube. Porra, sim. Cara, falando em filme... Dragons com ele. Porra, parênteses pra poder chamar de volta, pra vocês poderem ouvir o filme o episódio que fizemos do Tom Cruise. Inclusive, como diz o poeta, temos aí comentários pra poder ler no final do episódio também, depois. Do Tom Cruise, não. Do Tom Cruise não deu comentário, né? O pessoal tá preguiçoso ainda. Mas, enfim, eu reassisti Days of Thunder. E esse filme continua bom pra caralho. E olha só, eu vou dizer uma coisa. O Tom Cruise, ele fez a carreira dele falando sobre filmes, fazendo filmes que não tem inimigo real, onde o inimigo vira amigo, tá ligado? Se você parar pra poder pensar, o Days of Thunder, ele é o reflexo disso, tá ligado? E pasmem, Days of Thunder é o único episódio, é o único filme que o Tom Cruise só tem uma corrida dele correndo fisicamente no final do coisa. Mas tem. É a última cena, tá ligado? Bom, mas aí é isso, cara. Eu trouxe meu primeiro jogo aí como Final Fantasy, que é um jogo que eu lembro bastante de... Pô, no auge dos seus 11, 12 anos, você ter essa crítica social foda é uma coisa que... Porra, sim. O mundo protege você, né, desse tipo de discussão. Cara, eu tava conversando... E o Final Fantasy Tactics jogou na tua cara ali. Por mais que eu tivesse mais interessado em descobrir a combinação pra fazer a porra do samurai, beleza, mas no meio disso tinha uma crítica social fodida, que é um jogo que, porra... Tá eu lembro com muito carinho dele, né? Até hoje, velho. Eu lembro com muito carinho dele até hoje, desse jogo. Todas as vezes que eu lembro dele porra... É o tipo de jogo que... Sabe quando você lembra de um jogo, e aí você vai ver e você fala, nossa, ele não é tão legal quanto, ou o gráfico não é o que eu esperava. O Final Fantasy, o Tactics, ele tem eu tenho a lembrança dele exatamente como ele é, e ele é muito confortável toda vez que eu entro pra jogar ele. Não, é trazer pra infância... Mano, aqui, ó, tá conversando exatamente sobre esse negócio de política, hoje com a Elda, né? E falando assim, cara, se tem duas, né, escolas, isso prova muito que o ensino, ele é muito defasado ainda, e ele é um ensino, sei lá, de 70 anos pra trás, no mínimo, ainda hoje em dia, tá ligado? E isso em qualquer escola, qualquer país. Que ele é um ensino para operários, porque, cara, hoje em dia... Para formar operários. Para formar operários, porque hoje em dia, na verdade, a escola, ela deveria ser ensinada para civilidade, política e financeiro. Mano, iam ser formados cidadãos muito melhores. Porque a gente fica durante muito tempo na nossa vida falando, por exemplo, horário político. O brasileiro, ele tem a versão horário político, que é aquele negócio que atrapalha e deixa a novela começar mais tarde, tá ligado? E lógico, né, para além da palhaçada de você votar no Tião do Gás e esse tipo de coisa que é ridícula, se parar pra pensar, tiririca e por aí vai, mas, cara, aquilo ali tá definindo toda a sua vida, e a pessoa que acha que, porque, porra, eu só queria me entreter e que não tem que ter política, eu entendo que tem obras que são desse jeito, sei lá, Velozes e Furiosos, ele deve ter a sua política ali, mas é um negócio pra, mano, desligar a mente e assistir e foda-se, tá ligado? Agora você vai pegar outras obras, sei lá, Duna, Game of Thrones, Final Fantasy Tactics, que era um videogame pra criança, tá ligado? E você vai ver a política enraizada nesses jogos, Final Fantasy XII também entra nisso também. Você fala, mano, caralho, se os caras usassem esse modo de ensino, usando essas obras, assim como a gente viu, por exemplo, professores de história usando o Assassin's Creed Odyssey para poder ensinar o que foi a guerra entre os espartanos e os atenienses na época e mostrar o país, como é que era, a divisão na época. Porra, contextualizar visualmente, né? Porra, sim, exatamente, Davi, isso. Aí, cara, se essas obras fossem usadas para poder
criar cidadãos melhores, a gente, tá ligado, estaria enfrentando, sei lá, muito menos presepadas do que a gente enfrenta hoje em dia. Cara, mas aí, eu até entendo a sua esperança, mas tem que lembrar por que a escola pública foi criada. Você sabe por que a escola pública foi criada? Pra poder ensinar o operário a ler, escrever e aprender a seguir ordens, basicamente, tá ligado? Seguir ordens, exatamente. A escola, no estilo público, ela foi pensada para aumentar a capacidade dos soldados em guerra de entender as estratégias, receberem e lerem ordens e transmitir ordens. E além de conceitos básicos de matemática. Sim. Então, isso ainda muitos anos lá atrás, eu não sei quantos séculos antes de Cristo, foi inventado esse conceito e eles perceberam que soldados educados rendiam muito mais do que fazendeiros ignorantes, digamos assim, mas muito. Sim. E as pessoas, para terem acesso a esse tipo de conhecimento, elas tinham que entrar para o exército, digamos assim. Sim. E esse modelo de ensino é o mesmo até hoje, tá? Você tem o que o Estado quer que você aprenda, o que ele acha útil, e você vai ter que aprender. Pô, sim. Exatamente. Cara, é muito difícil hoje em dia pra mim, né, como pai, que eu fico parando pra poder pensar. A Heloísa, ela chega pra mim e fala assim, pai, eu não quero ir pra escola porque eu tô aprendendo um monte de coisa lá que não tem nada a ver. E outra, hoje em dia, né, as crianças têm mais acesso à informação e hoje a gente, como adulto, a gente para pra poder imaginar que, cara, a escola nada mais é do que uma... como é que é a palavra, caramba? Ela é uma cópia... não é essa palavra que eu quero, mas eu vou usar. Ela é uma cópia da prisão, cara. Se você coloca imagens de uma prisão e imagens de uma escola, porra, é a mesma coisa. Igual. A única coisa é que a escola vai ser um pouco mais colorida, tá ligado? O que você falou aí da idealização do que deveria ser a escola, ela existe, tá? Só que ela está travada ao ensino particular. Eu tava conversando esses dias com um pai que ele tem o filho no ensino particular. E é um ensino que o filho fica lá das 7 ou das 8, uma coisa assim, até as 6 da tarde. Assim, E, porra, alimentação super variada todos os dias. Sim. Hora da siesta, né? Claro. Que Caramba, até a vida adulta deveria ter. Que é aquele cochilinho pós-almoço. E, mano, tem a criança com... Quantos anos ele tá fazendo agora? Acho que 7 ou 6, uma coisa assim. Um desses dois. Cara, ele já tá fazendo a apresentação para as outras crianças da classe. Porra, está lá na frente apresentando. Falar em público, tá ligado? Detalhe. Uma classe de 15 moleques só, de 15 pessoas. Já começa daí a diferença. Sim. Já está fazendo esse tipo de coisa, né? Treinando a oratória, treinando essa naturalidade de estar falando com outras pessoas. E outra coisa também que faz que é muito interessante, cara, que ele falou que as aulas de matemática, elas são aplicadas com viés financeiro. Caralho, mano. Utilitarista. Nossa, caralho, Utilitarista, velho. obrigado. Puta, mano, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Essa revolução só não acontece porque isso nunca vai acontecer em escola pública. Nunca. Nunca espere que alguém vai fazer isso em escola pública. Porque não é de interesse de ninguém que isso aconteça. É só dos pais. E por outro lado, na verdade, o Estado quer que esse tipo de escola particular não exista. É por isso que existe o Ministério da Educação no Brasil. Ele serve para que tenham controle sobre o que é ensinado. Sim. E não é só do Brasil, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o fato de que é propositalmente não ensinado geografia do mundo... Isso é um absurdo. É uma Coreia do Pelo menos nos Estados Unidos é uma secretaria, ele não dita o que pode e o que não pode. Os Estados Unidos é que uma não Coreia existe mais, tá? Que não existe mais. Que não existe mais. Enfim, pra mim não existiria. Aí, segue o jogo. Saímos do assunto. Segue o jogo. Que não existe mais Mas porque não, o cavalo vocês acham que é causa isso, vai. Exato. Vai, Davi, puxa um seu aí, velho, pra gente poder voltar pros games. Senão, você tá falando de política. É isso, vamos. Davi, do nada, agora ele vai ter um corte de política pra editar no meio de um monte de corte de jogo. Exato. Não, assim, por mim não existiria Ministério da Educação. Ponto. Ok. Acho que um jogo, cara, que... Vocês apelaram pro dicionário de inglês. E eu acho que o jogo que eu mais utilizei o dicionário de inglês na minha vida foi um jogo chamado Valkyrie Profile. É um jogo com 2 CDs do PlayStation 1, que é bem estilo Final Fantasy, né? O jogo de turno. E
ele lida com, como o nome sugere, com a mitologia nórdica. E eu não entendia porra nenhuma de mitologia nórdica, não tava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu achava os bonequinhos bonitinhos. Mas depois de um tempo, e do dicionário me ajudando, eu notei que o jogo ele trata de vida após a morte, né? Que é uma valquíria, o que a valquíria vem fazer é buscar as almas. Né? Caralho, é verdade, mano. E, cara, durante o jogo você consegue conversar Ela com a pessoa morta. Que seja a força. E pior que tinha alguns casos que era a força. Ele tinha que buscar a alma, ele conversava com a pessoa morta, e a pessoa morta falava os arrependimentos da vida. Nossa, mano! E aí tem uns negócios bem pesados, assim. Hoje em dia você olhando com os olhos adultos, né, mano? Tá ligado? Tipo, pesado. E você lá, criança, só apertando o botão. Vai, porra, para de falar que eu quero logo batalhar. Quero jogar. É foda, né, cara? Porra, mano, pesadíssimo, cara. Pô, será que tem pra que ele tá no negócio do PS Android. Plus, mano? Ele não tá... Valkyrie Profile é um jogo que me soa a sequestro da Nintendo. Ah, o quê? Que é um jogo que tá sequestrado pela Nintendo. Não, é da... Ele é PS1 ou SNES, Davi? Square? Não, viajei. Ele é PS1 ou SNES? Ele era do PS1. Ah, tá. Aí, ó, mais uma dica de jogo pra vocês emularem aí. Claro que a gente só emula o jogo que a gente tem, né? Sim, o Anderson tem... O Davi sempre teve desde criança. É da Square mesmo. Davi teve desde criança, tá ligado? Não, eu tenho sim o CD original de Final Fantasy Tactics aqui em algum lugar. Tá aqui, Tá no meio daquela estante ali no canto ali, né, Anderson? Tá lá, tem tá pra lá. PSP, cara. Ah, que eu, pô... Então, será que ele tem na... Eu preciso saber se tem nos jogos antigos disponibilizados na PS Plus. Na Deluxe? É, na Deluxe, exato. Porque ele é RPG de turno, Davi? Como é que é essa parada aí? Ele é um RPG de turno que ele lembra muito o estilo de batalha de Persona. Porra, já me vendeu. Aí já me ganha. Já me vendeu, sabe, velho. tipo, Caraca. Se você não quiser enfrentar inimigos, só não encostar neles, você vai pulando eles e tal, e vai fazendo os objetivos. Vou dar uma olhada, cara. Você pode enfrentar. Vou dar uma olhada. Acho que jogos com histórias interessantes, assim, sempre... Mas aí você falava sobre o fato que, além dessas grandes histórias, assim, dos arrependimentos das pessoas, ele tem algum outro componente a mais, assim? Uhum. Mais que isso, né? Já que não precisa de mais. Não, na época, eu tô colocando lá embaixo na minha lista, esse é o primeiro, mas seria o último na hierarquia, porque o que ele me proporcionou foi justamente a capacidade de entender alguns textos em inglês. Então foi um jogo que me mudou muita coisa na vida, graças a isso. Porra, é o videogame ensinando a pessoa a evoluir como ser humano, né? Tipo assim, mano, você vai aprender a falar inglês aqui. Eu acho que esse jogo que ensinou a gente a falar inglês mais, a compreender mais, foi Resident 3, cara. Resident 3 é onde a gente ficava com a revista, tá ligado? E aí, querendo ou não, na revista tava traduzida. Eu lembro da tria de Parasite Eve 2 e Silent Hill. Não, acho que foi Parasite Eve 2 e Resident 3, que a gente tinha a revistinha ali, que a gente ficava toda hora acessando. Mas, cara, Davi, pra poder casar aí com o negócio que você falou sobre, né, mortos, falando sobre arrependimentos e tudo mais, pô, acho que teve um jogo que marcou, me moldou como pessoa, depois de velho já, que eu não esperava, foi, claro, já falei várias vezes aqui, fiz um episódio antigo no Bomb só pra poder falar sobre esse jogo. E mais uma vez eu vou falar dele de novo, porque eu rejoguei ele há um tempo atrás. E ele é basicamente obrigatório pra mim, porque ele me ajudou a ensinar a lidar com perdas, né, cara? Que é Gris, tá ligado? Que, né, é um jogo onde você passa basicamente sobre as 5 fases do luto, né? Que eu sei 7? Que são 5. São Tô confundindo com o pecado. Tá confundindo. Tem barganha, tem aceitação. Negação, barganha, não é isso? Isso, negação, barganha, aceitação, tem mais 2 depois. Cara, esse jogo, caralho. Inclusive, até muito me decepciona, né, o fato desse estúdio ter feito esse ano aí. Inclusive, eu joguei o Neva, é um jogo que eu vou falar mais detalhadamente no meu episódio do final do ano. Que ele fez o Neva, tentando meio que puxar ali a mesma coisa do Gris, né? Beleza, fez sucesso e tal, mas, cara, não chega nem perto, velho. Nem perto. Eu acho que o Gris, ele sofre daquele problema
de grandes primeiras obras, que a gente pode citar, sei lá, Matrix, por exemplo. Sim. Tá ligado? Que é um bagulho que, cara, os caras não vai conseguir fazer um negócio tão forte, tão pesado. Porque é um negócio que você criou a obra sem ter rédeas, mas a partir do momento que você vai criar a segunda, você tem a rédea de alcançar a primeira. De alcançar a primeira, é isso aqui que a gente fala aqui toda hora, que, cara, é foda. Esse jogo, eu joguei ele pela primeira vez, acho que 2 anos depois da morte do meu pai. E aí joguei ele um pouco antes da minha mãe morrer. Acredito que, cara, já foi muito mais aquele negócio assim. Eu tava prevendo que algo ia acontecer. Eu falei, mano, eu preciso disso aqui pra já meio que me contrabalancear, tá ligado? Pra poder me preparar com o que tá vindo. Porra, não vou mentir, cara, que me ajudou. Eu tô ligado. Tipo assim, beleza. Isso que é foda, né, cara? Porra, videogame é um bagulho que se a gente for entrar nesses pormenores, né, de tipo assim, porra, videogame é só um joguinho e pá, não sei o quê. Mas, cara, porra, tem tanto jogo, mano, com uma mensagem, porra, com o Gris. Mano, é um jogo tão fácil, né? Nem o desafio, né? Eu tô falando mais aqui pelo que ele faz você passar durante toda a jornada do jogo. Você não tem como não se pensar na sua vida. E casa muito com o que eu tava passando na época, né? Porque é aquele negócio, tipo assim, quando você vê pessoas sofrendo ao seu redor, você meio que, né, toma aquilo pra si, engole seco e vai, tá ligado? Vivendo a vida, tipo, levando no dia a dia. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, porra, eu me derrubei. Eu falei, caralho, mano, porra, isso. Eu passei por tudo isso aí, tá ligado? Exato. É foda. O bagulho é embaçado. É embaçado. Eu recomendo que, tipo assim, beleza, vamos supor, se você jogar esse jogo agora, e você vai achar no máximo, e às vezes você não sofreu perda nenhuma, eu acredito que você vai simplesmente achar um jogo simplesmente bonito, tá ligado? Acho que é essa sensação que ele dá, né? Isso, exatamente. É só um joguinho ou bonito. Ou se você tiver um mínimo de empatia também, porque o jogo ele te apresenta de uma maneira tão didática que a menina... você vê que ela tá se afundando. No começo do jogo, ela tá se afundando, né? Ela tá caindo, se afundando. E a jornada é justamente as 5 fases, eu li aqui, as 5 fases da morte, que é negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Sim, a aceitação é a última, sim. A última. E você vai ver que no decorrer da jornada ela vai ganhando vida. Isso e as cores, porra, o jeito que é usado as cores nesse jogo. No mínimo é um primor de direção de arte, né? Nossa, não, a direção de arte... Não, e até porque, beleza, você começa em preto e branco, é onde você tá ali, tipo, na dor, você tá no fundo, e a primeira cor que vem, que é a raiva, é vermelho, tá ligado? E você fala, porra... Cara, e assim, né? Sabe Tom e Jerry, por exemplo, né? Nos anos 40 e tudo mais. Se você vê... Ele é um desenho em muitos episódios feito basicamente em cima de uma trilha sonora. Tá entendendo? O Tom e Jerry não tem fala na maioria dos episódios. Ele é simplesmente... Tenta assistir Tom e Jerry no mudo. Mano, não tem graça nenhuma, tá ligado? Só que, tipo assim, cara, tudo é feito, porra, violino, tá ligado? Piano. É uma trilha sonora feita exatamente para um desenho. Gris, pra mim, ele é um jogo feito baseado em uma trilha sonora, cara. É basicamente a mesma coisa, tá entendendo? É tipo assim, é como se você parar pra poder pensar, sei lá, o Nolan quando foi fazer a trilha sonora do Interestelar. Ele fez primeiro a trilha sonora e depois ele fez a trilha sonora, o filme em cima da trilha sonora, tá ligado? Tanto que tem, tipo assim, tem até um making off no YouTube dele fazendo a trilha com o Hans Zimmer e ele explicando a ideia dele, o Hans Zimmer tirando as notas ali, e ele fala, porra, é isso. Agora, beleza, agora eu vou gravar. Aí o Hans Zimmer falou, pô, tá me pedindo a trilha, nem tem um filme, tá ligado? E você sabe a história completa disso daí? É bem legal. Não, pode falar. É justamente o que você tá falando, que ele sentava com o Hans Zimmer, ele tava apresentando mais ou menos a história e tal. O escopo do filme, né? O escopo só. O escopo só do filme, qual que era a ideia e tal. E o Hans Zimmer fez aquele... Foda-se, não tô entendendo nada. E, enfim, aí numa noite qualquer o Hans Zimmer ele pensou, eu não sei qual que é, se ele pensou na carta pra filha ou se ele se inspirou. O Nolan fala pra ele que é uma música que um pai tava perdido procurando uma filha, ele nem fala sobre espaço, porra nenhuma, ele fala só sobre isso. Só fala enfim, ele planta essa ideia, e o Hans Zimmer
escreve a trilha, mostra pro Nolan, e o Nolan fala pra provar. Eu achei o coração do filme. Então, é isso. É isso. Cara, eu acho que Gris, ele entra nessa, tá ligado? Que o cara, ele tava escutando uma trilha sonora, ele fez a trilha sonora, e aí o cara fala, porra, mano, é isso, velho, eu vou fazer um jogo baseado nessa porra dessa trilha sonora. Não tem como, mano, não tem como. É tipo assim, não existe, unha e carne, sabe aquele negócio? É o filme do Interestelar, é Tom e Jerry, é Gris pra mim, entra pra caralho nessa, porque eu recomendo muito que se você não jogou Gris ainda, que você jogue com fones de ouvido. Um jogo muito bom. Com fones de ouvido, tá ligado? Que nem o Davi fala sobre o o Shenmue, né? O Shenmue. Cara, tem que jogar com fone de ouvido. Hellblade, não. Hellblade, Senua Sacrifice. Isso, exatamente. Então, tipo assim, mano, joga com fone de ouvido e sei lá, cara, eu recomendo muito pra você que, sei lá, teve uma perda, seja distante ou próxima, que, porra, Gris aí deve ser o quê? R$20, R$30, tá ligado? Porra, vai ser os R$30 que você vai gastar melhor. Tem no Xbox, Ah, no Xbox, é verdade. Tem no X-Caixa aí. Porque, cara, eu acho que o Gris tá no PC também, se você está pagando. Eu acho. Pode ser. É porque é um jogo, cara, e assim, na moral, 2h30 de campanha, só você vai. Ah, só é rapidão. 2h30 que... assim, você tá vendo um filme, essencialmente. Porra, jogando um filme, né? E pra mim, porra, é aquele negócio, beleza, quando você passa por isso, você conseguir se olhar, né, do lado de fora, quando você tá passando por uma perda, e você lembrar do jogo de videogame, que aí você pensa, beleza, agora eu tô passando por tal fase. Ajuda pra caralho, tá ligado? Ajuda pra caralho. Anderson, vai, puxa mais um aí, velho. Cara, acho que os meus impactos na vida não vão ser tão grandes quanto o Gris tem pra você, assim. Mas o resto da lista que eu separei aqui são jogos que mudaram a minha perspectiva de como encarar o jogo mesmo, né? De como experienciar videogame pode ser mudou, saiu de deixa eu sentar aqui pra jogar, deixa eu sentar aqui pra experimentar isso e pra ver o que é essa história. E por incrível que pareça, velho, um jogo que tem muito essa conexão pra mim de é mais que só sentar e jogar. É Medalha de Honra do Play 1. Porra. Caralho, porra. E é um jogo que eu lembro dele não só por... próximo jogo. Não só por ser o jogo onde você tá ali, né? Um pré-Call of Duty, né? Até os primeiros Call of Duty tem um pouco desse sentimento ainda. Mas não só por ser um jogo que você tá ali experimentando aquela voracidade da Segunda Guerra, mas, ele trata... É muito interessante, cara, o jeito que o Medalha de Honra trata a porra da guerra. A gente brinca bastante, né, que você parece que você tá resolvendo a guerra sozinho. Mas eu lembro de ser... Foi um jeito diferente de experimentar jogo de guerra, velho. Aquele jogo eu tenho muito boas lembranças. Porque não é só tiro, né, cara? Porra, não é só tiro, tem uma estratégia envolvida. É um negócio, cinemático pra caralho. Porra, a parte de você virar espião e você... Aí ele dá um leve contexto. Mano, você precisa fazer isso aqui, porque senão os caras vão conseguir... Você precisa destruir essa máquina aqui, senão essa máquina aqui vai arregaçar o exército inteiro. Tá ligado? Se não me engano, o Spielberg está envolvido na criação. Nos dois primeiros, sim. Na produção. No primeiro, com certeza. No segundo, talvez. Ele é bem ali na época do Resgate do Soldado Ryan. Exato. Esse jogo até hoje ele me traz um trauma. Quando eu ouço música francesa antiga, eu lembro desse jogo. Eu fico meio triste, tá ligado? Cara, esse jogo eu tenho pra mim a lembrança do primeiro rifle atirando, né? Que pra mim, quando o rifle... Aquele som... Caramba, é verdade. E aí você dá o tiro, mas é muito bom, o cara. alemão faz... tá ligado? A construção... Por exemplo, eu tenho dificuldade de jogar qualquer Call of Duty. Acho que teve esse tempo aí que eu tentei jogar o remake do Modern Warfare 2. E eu tenho dificuldade de jogar a porra do remake justamente porque ele é uma galeria de tiro, né? Os caras aparecem, você atira, se você não avança, os caras continuam aparecendo. Sim. O Medalha de Honra não era isso, mano. Era estratégico. Você eliminava um cara e aí, beleza, você limpava a área, sabe? E a história avançava por causa disso e por conta disso. Lembro de, você teria que catar um passaporte, aí você mostrava o passaporte, você passava sem atirar em ninguém, sabe? Era muito foda. Porra, sim. Era muito foda. Então, essa mistura do cinematográfico com a estratégia e com
com o tiro, pô, um negócio meio espião, meio Call of Duty, que é o Call of Duty moderno, né? É bem legal, cara. É um jogo bem, bem foda, assim, Ele tinha quase que um quê de quebra-cabeça num jogo de tiro. O que eu lembro de quase ficar, um RPG, né? 2 horas pra fazer uma missão, sabe? 2h30 pra fazer a missão. Porra, é loucura. Muito bom. Não, é da hora. E esse negócio de 2h30 pra fazer missão também me lembra Black também, cara. Que é tipo, Black é foda. Porra. Caralho, você, mano... Puta, e não tinha save naquela época, né, mano? Ah, né? Tinha um memory card, né? Tinha um checkpoint. O Black tinha um card, checkpoint. mas no Black você tinha que terminar toda a fase. Então, salvar, mas o memory card ele puxava você pro começo da fase, né? Que nem no meio da fase hoje em dia. Caralho, isso era foda. Puta, não tinha mano. Save points, né? Tinha só 2 horas as de conclusões. fase. Porra, é bem foda. Isso, é bem parecido. Davi, vamos lá, mano. Mais um aí, velho. Cara, o Anderson meio que adiantou meu próximo, porque no meu próximo é o Battlefield 3. O jogo que eu dissequei, que eu sequei, que eu fiquei com olheira de tanto jogar. Que, primeiro, é um jogo que traz toda uma nova ideia de como você joga um FPS. Segundo, eu sempre joguei single player, né? Nunca joguei online nem nada. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei online. Online mesmo. Então, nesse jogo, além de jogar bastante, eu era bom. Eu era muito bom. E eu sabia disso porque eu jogava online. O Davi falando, então, eu era muito bom e os olhinhos dele... Caralho, que saudade, tá ligado? Saudade, não, eu era bom, eu era muito bom mesmo. É tipo jogador de futebol no auge, sabe? Quando você lembra, caralho, fazia gol a 30 metros de distância. Enfim, meu tiro mais longo foi de 2.897 metros. Porra, é aquele tiozão sniper que tá fazendo mal. Fala, caralho, mano, nossa, velho. Longe com a M98, eu lembro até da arma, tá vendo? Nossa. E lá eu fiz amigos, conheci, entrei em clãs, nossa, aprendi muita coisa. Eu passei isso aí no Battlefield 1940, não foi 42, era um que era Estados Unidos, China. Que tinha server também, vários server pirata, porra, qual que era, Davi? Esse é o 2, pô. Battlefield 2? É o 2, Mano, nossa, maravilhoso, mano. Caralho, Davi, isso que você falou de você ter amigo, mano, eu pagava pra manter o servidor online, tá ligado? Exatamente. Os caras, mano, você tinha que encontrar o cara um dia... sei lá, pra poder mandar dinheiro pra ele transferir pelo banco, pra poder, na época, R$5, pra poder manter o servidor online, pra você poder ter direito de jogar, e era aquele negócio, né não, Davi? Praxe, sexta-feira à noite, todo mundo tal hora, tá ligado? E na época não tinha WhatsApp tão fácil quanto era hoje, né? Era negócio de MSN, porra, cara, mandava e-mail, a gente usava e-mail pra poder se comunicar. Mas aí você tá um pouco... Na minha época, pelo menos, tinha o Messenger do Facebook. Tinha o MSN Messenger, só que você não ficava online o tempo todo no MSN. Aí a gente mandava e-mail pra poder marcar a hora, pra poder estar todo mundo online. Porra, Davi, caralho. Esse tipo de jogo ensina você a tolerância com outras pessoas que não são parte da sua vida, tá ligado? Isso é foda. Sim. E é foda que também, eu lembro dessas experiências com os colegas online, eu lembro que tinha um moleque como eu, embora não era tão moleque, né, já era um adulto. Cara, eu lembro que tinha um policial federal, um policial rodoviário federal, que, cara, era foda, assim, porque dava dó do cara, porque ele falava, não, eu trabalho direto, eu saio daqui, eu tô fazendo, tô estudando pra prova de delegado federal e tal, e ele falava que ele não tinha tempo pra ele tinha família, ele não via o filho, ele não via os filhos, a esposa ele mal via, e quando ele jogava no trabalho, porque senão ele ia enlouquecer, tá ligado? Então ele jogava no trabalho. Caralho, mano, porra! Tipo, na base, assim? Na base, exatamente. Ele levava o notebookzinho dele e jogava. Nossa, na época que dava pra você poder jogar videogame em notebook ainda, tá ligado? Pois é. Ainda mais os Battlefield, que era um negócio meio quadradão, assim, porra, o 3 era bem melhor que o 2, o 2 era foda. O 3 já até era hoje, foda. Até hoje, se você jogar o 3, ele é muito bonito, cara.
Não, eu vi um vídeo de comparação até com os caras criticando o 2042, que foi o último que saiu, 2100, não sei quanto, que foi os caras comparando o mar do 3 com o mar do mais novo. O 3 dá de porra, caralho, você fala, o que tá acontecendo, gente? Os caras falam, tá porra, mano, é foda, cara, é muito foda, tá ligado? Porra, mas bom tempo, Davi, bom tempo. Battlefield 2, Bad Company, que o Bad Company era aquele que quando você jogava sozinho... Eu acho que o 2 era o Bad Company. Não, é que tem 2 e tem o Bad Company, não é mesmo? Não, são diferentes. São diferentes. É porque o Bad Company, ele tem a campanha single player, que não é no Bad Company que você tem aquele negócio que você tá jogando numa frente com um monte de soldados e antes de você morrer, você olha pra um soldado, você pode passar pro próximo. Tá ligado? Jogar esse. Mano, maravilhoso esse jogo, você era tá muito bom. batalhando um bagulho que parece que é de petróleo, né? Isso, caralho, era uma da hora. As campanhas eram muito boas, tá ligado? Você tava lá jogando com o sniper, os caras achavam seu sniper, na hora que você morria, você tinha tantos segundos pra poder escolher outro cara no campo de batalha. Mano, você para pra poder pensar na tecnologia disso naquela época, velho? Porra, cara, mano, isso aí é uma puta ideia. É uma puta ideia porque, por exemplo, ela poderia ser muito bem aproveitada pra tirar esse senso de invencibilidade que os jogos de tiro trazem, né? Que você toma uma metralhada e continua de boa, e aí a tela volta, sai do vermelho e não, os caras morriam até fácil nesse jogo aí, era da hora. Vai, Davi, fala. Isso voltou até no Battlefield o 1, né? O 1, que é o novo. É verdade, é verdade. Algumas missões, não em todas, mas em algumas missões você tem isso de fazer. Que você morre, aparece o nome do soldado. É verdade, é verdade, é verdade. Pô, foda que o nome do soldado é real. Puta que pariu. Cara, real e a data da morte. Foto do cara, às vezes, mano. Caralho, porra, é pesadíssimo, mano. Não, mas é uma forma de homenagem muito legal, né, cara? Sim. De lembrar do nome das pessoas, tá ligado? Pô, é muito foda. Porra, no ONU você joga com o Lawrence da Arábia, velho. É da hora pra caralho. Tem a missão que você ajuda o Lawrence da Arábia no deserto, tá ligado? Que foda. É foda. Nossa, o ONU é muito obra-prima. Inclusive, anunciaram outra aí, mais uma mini notícia aí. Anunciaram mais um, né, Davi? Qual que é agora? Sim, vai ser o... Eu nem sei que número que é, pra ser sincero, porque 6, agora né? eu não lembro, mas... É o 6. É o 6. E, cara, ele vai reutilizar os mapas do 3. Ótimo, porque eu vou me sentir em casa. Ele apresentou um conceito de destruição. Que eu olhei assim e falei... Mano. Porra. Mano. É criativamente muito pobre, né? Eles estão prometendo de voltar às origens, né? Assim como Assassin's Creed. A ideia é voltar às origens. Só que uma coisa era, no 3, a vantagem é, se você lança um RPG num prédio, ele será proporcional a um RPG e uma janela. Ele tinha essa qualidade. Nesse que eles mostraram agora, o cara lança um RPG no prédio e destrói o prédio inteiro. Aí você fala, porra... Calma lá, né? Às vezes eu queria explodir só o andar onde estava o atirador. A gente só queria abrir um buraquinho ali e tá de boa, né? Exatamente, o Anderson me entendeu. Às vezes você quer jogar RPG e abrir o buraco porque você quer ficar de sniper naquele buraco. Você faz isso na frente. Exatamente. Os caras faziam isso mesmo. Exatamente. Vai, Anderson, puxa mais um aí, velho. Pô, cara, eu vou puxar Assassin's Creed 2, velho. Que é um jogo que me colocou ali na paixão do Assassin's Creed. Muito porque ele é uma excelente história de vingança familiar. É um Assassin's Creed que poderia muito bem ser um filme do Denzel Washington, tá ligado? Porra! Porque ele começa ali na moralzinha... Assim, em termos de história, eu tinha vindo do Assassin's Creed 1, que é um jogo que eu lembro que ele é curto, né? O Assassin's Creed 1 acho que são umas 12 horas, mais ou menos. Que é um jogo que eu lembro de ter zerado em uma noite só, que eu virei à noite e tal. E o Assassin's Creed 2... Caralho, peraí, você falou que ele tem 12 horas, você jogou durante a noite? Tá porra, mano, caralho! Revoltado, eu tava chateado e foda-se, vou jogar. Caralho! O Assassin's Creed 2, já o Assassin's Creed 2, eu lembro de entrar nele com você assim, pô, eu gosto dessa série que não sei o quê. E ele, porra, parou, pisou na bola, falou, não, calma aí, vamos ver um negócio aqui. E, pô, você pega... Por isso que todo mundo gosta do Ezio, velho. Porque você pega um personagem desde a adolescência dele, você mostra toda a família dele sendo assassinada pelos Templários, assim, de maneira arbitrária, tá? O bagulho é meio ditadura, assim. Cata a família dele do nada ali, não, vocês são assassinos, foda-se, vamos matar vocês.
e aí ele consegue fugir, e a história do 2 e do Brotherhood é basicamente ele almejando essa vingança. Então, assim, um jogo que começa com a sua família sendo assassinada arbitrariamente e você termina matando o Papa, ou brigando com o Papa, porque o 2 você termina brigando com o Papa, né? Não matando ele. Sei. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. A construção ali de tudo que envolve o 2, porque você tá o jogo inteiro motivado pela sede de vingança, mas você também vê aquele personagem amadurecendo. Uhum. Então você vê ele entendendo o que é o negócio do Assassin's Creed, você vê ele entendendo o significado da própria família no meio daquela treta toda, e, pô, o significado até onde vai a vingança dele, porque ele continua tendo a vingança, mas ele, pô, ele meio que vai perdendo aquele ímpeto eu não morro de adolescente, sabe? Que é, pô, peraí, eu tenho que agir com cuidado aqui. Caralho, sim. Porra, é muito bom. Sim, é uma construção muito boa de um personagem, de ver a evolução de um personagem. E eu lembro que foi bem marcante pra mim. E é por isso que eu gosto tanto de Assassin's Creed, que, sei lá, talvez ainda espere, que é um negócio que eu só fui ver meio que com a Cassandra depois, sabe? De um personagem tão bem construído, de uma história tão bem construída ali pro contexto que foi dado do personagem. É muito foda. Porra, sim. Bem, cara, tu falou de... É que é foda, né? Quando uma história te impacta num jogo assim, é aquele negócio, você tenta achar a mesma história no próximo e você não chega nem perto disso, é muito complicado, velho. É muito complicado. Você falou de vingança, cara, e eu vou puxar um aqui que também fala sobre vingança. E eu peço desculpa aos nossos ouvintes aí, porque a gente não fez um episódio sobre isso até hoje, e até seria uma época muito boa pra poder fazer um episódio sobre isso, que é The Last of Us 2, cara. Cara, The Last of Us 2, inclusive, eu ouvi muita... Porque eu fui ver review sobre a série, né, do negócio, e sem medo de tomar spoiler, porque já tinha visto o jogo, e os caras conseguiram fazer com a série um negócio que, tipo assim, cara, você tem que querer muito estragar um negócio que é tão bom quanto The Last of Us 2, tá ligado? E os caras conseguiram estragar pra caralho, assim, tipo, você vê, eu vi vários podcasts os caras falando, e, cara, essa obra, mano, é um bagulho que... Velho, na moral, você para pra poder pensar assim, mano, eu acho que tá no topo, assim, pra mim, de história bem contada e narrativamente falando, na história dos videogames. E até hoje a gente não fez episódio porque vocês dois nunca jogaram. Olha só, então nem o primeiro jogou, né? Isso que é foda, tá ligado? Isso que é foda. Só que, cara, o roteiro do The Last of Us 2, ele é uma obra de como entregar coisas boas pra você e mantendo você preso também. Tá ligado? Porque ele não é aquele negócio que a gente geralmente vê em videogame, que é aquela construção que vai, você fica o jogo inteiro e pá, entrega pra você tudo na última hora pra explodir a sua memória. Horizon também tem isso que é muito bom também, que ele vai entregando as coisas bem de pouquinho pra você, que ele te responde uma pergunta ao mesmo tempo que ele te faz 5, você fala, caralho, porra, beleza, descobri isso e agora o que eu vou fazer? The Last of Us 2 pra mim ele tá nesse mesmo ponto, porque ele é basicamente 2 jogos muito fodas em um só. E isso é muito difícil de conseguir fazer, velho. Um jeito onde você fica tão preso entre 2 histórias, sem tipo assim, beleza, eu tô jogando com um personagem e agora quando eu vou jogar com outro, nossa, que merda. Agora eu vou ter que ficar jogando com essa bosta aqui até chegar no personagem que eu realmente quero entender. Um exemplo, isso acontece um pouco em God of War Ragnarok, por exemplo, quando você pega as sessões, quando você vai jogar com um moleque ao invés de você estar jogando com Kratos. É entendível pra você poder construir a história do final, mas ao mesmo tempo são sessões de jogos meio maçantes, como também por exemplo, no Homem-Aranha primeiro, que você joga com a Mary Jane também, que puta que pariu, é uma quebrada de ritmo do caralho, você fala, mano, tá ligado? Tipo Sim. Assim, é uma quebrada de ritmo apenas do gameplay, sendo que a história não te entrega porra nenhuma, é esse meu ponto, tá ligado? Já no The Last of Us 2 não, você tá com os 2 personagens, a sua primeira sensação quando você tá jogando com a outra personagem secundária é tipo, caralho, que merda. Porra, 10 minutos depois, você já tá falando, caralho, mano, peraí, tem um negócio interessante aqui, você fala, caralho, porra, beleza. Aí você volta pra primeira querendo jogar com a segunda, quando você vai pra segunda, você quer estar com a primeira, tá ligado? O jogo te prende o tempo inteiro, mano, tempo inteiro, e isso é foda. E assim como Red Dead, que eu também vou citar aquele daqui depois, a cena final de The Last of Us 2, que você tá com o controle na mão, é aquele bagulho de tipo assim, mano, que caralho é esse que eu tô fazendo aqui agora, tá ligado?
que merda é essa, tá ligado? Que é um jogo que fala basicamente sobre até onde você está disposto a ir para se vingar de alguém, sobre vingança. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito foda, tá ligado? O primeiro de vocês dois que jogar, eu não vou esperar o outro jogar. Eu vou falar, beleza, tira o outro do Vamos gravar. E vamos fazer um episódio pra gravar, que é a mesma coisa que eu vou fazer com Red Dead 2, que eu já cansei de esperar. Né? Se eu vou gravar um episódio com o Davi, você vai ficar de folga, tá ligado? Porque, porra... Até vou jogar de novo. Aí, ó. Mano, é maravilhoso, velho. Vai, Davi, puxa mais um aí, vai. Cara, tem um jogo do PlayStation, que é do PlayStation 4. Isso. Que eu joguei na época que eu tava desempregadaço, ainda no Brasil. Melhores e piores fases da vida. Cara, o foda é quando o jogo, na pior fase da vida, ele ressoa, tá ligado? Que é o Journey. Puta caralho, Davi. Obrigado. Caralho. Hoje em dia, depois de ter 40 anos de idade, Journey bate de um jeito completamente diferente, hein, né? Exato. E pior que, se você tem menos de 20 anos, você vai jogar o jogo e você vai falar, pô, nossa, que jogo sem chato, graça não tem pra caralho. nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Mas aí você não entendeu o nome do jogo, né? Journey. Nossa, mano. Aí você vai descobrindo a jornada do personagem, né? O porquê que ele tá tão sozinho, né? Tem até os outros que jogavam online deixam recados e sempre em épocas diferentes. Aí você fica naquela, porra, é uma fase, né? Uma fase. Ô, velho, a ideia de Journey ela é maravilhosa, né, cara? Porque quando você encontra outro jogador no meio do jogo, você consegue fazer as coisas mais fáceis. Que é a vida, tá ligado? Tipo, porra. Você fala, caralho. É foda. Foi foda. E é o tipo de jogo que faz você pensar no final. Nossa, o jogo termina, você tá com o controle na mão olhando pra tela, e aí sabe aquele momento quando dá a tela preta que você se vê na tela? Você tá assim... Caralho, mano, esse momento é muito cara, foda. E pior que aquele finalzinho é muito penoso, né, cara? É uma agonia. Assim como a vida, né? Assim como a jornada da vida, tá ligado? Cara, ô Davi, na moral, mano, assim, ó. A gente fala pouco sobre vida pessoal aqui, a gente tá até prometendo falar mais sobre isso, mas, cara, na moral, sobre até a questão da perda da minha mãe ano passado aí, lembrar da jornada de Journey e de Gris me seguraram muito nisso, cara. Porque, cara, você entende que, cara, porra, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, todo mundo tá indo pro mesmo caminho. É a única certeza que todos têm na vida, tá ligado? Que é a morte, tá ligado? E, porra, cara, você pode poder pensar, velho, que na moral, você tem um jogo que ele lida com vida e luto, assim como o Gris e Journey. Fizemos um episódio sobre isso, puxa aí, Anos, por favor, porque vale a pena voltar nesse episódio lá pra fase dos 60 e alguma coisa, certeza absoluta. Lá no Bombe ainda. Tá ligado? O cara tá balançando a cabeça, não vai achar, tá com todo travado, é isso? Vou achar como? Pesquisa aí, bom podcast, Gris e Journey, que você vai achar. E hoje em dia, eu escutando esse episódio, eu já vejo que eu tenho uma visão completamente mais abrangente dos jogos, desses mesmos jogos, do que eu tinha na época. Porque, caralho, Davi, é isso que você falou, no final do jogo, como ele é pesado, e aí você para pra poder pensar nos seus entes queridos também. Porra, velho, isso, mano. Ali, porra, naquela caminhada final lá que você percebe que existem outros, que eles... É foda que, assim, na jornada, se você parar pra pensar do ponto de vista da jornada, eles terminaram a jornada bem antes, né? Eles congelaram, eles morreram, eles viraram pó. Cara, é engraçado que quando você tá jogando, né, que aí você falou, Davi, quando você joga mais novo, você não entende, tá ligado? E aí você fala, caralho, o controle tá ficando pesado, que porra é essa que tá acontecendo? E aí quando você acha a primeira pessoa congelada, você fala, mano, é isso que... Aí você dá aquele estalo. Puta que pariu, mano. Eu tô morrendo, velho. Caralho, isso é foda, mano. Caralho. Na moral, mano, bate muito, velho. Porra, Davi, é foda. Bate pra caralho. E mais um jogo que não existe sem a trilha sonora dele. Mais um jogo que não existe. Porque a trilha sonora é que dá o clima do jogo, né? Principalmente quando você tá na fase jovem, que tem aquela trilha sonora mais animada, porra, cheia de movimentos. E aí, à medida que o jogo vai passando, que você vai ficando mais lento, a trilha sonora também vai ficando mais lenta e mais melódica.
Porra! E sabe o que é engraçado? Lógica não, melancólica. Melancólica, isso, obrigado, essa é a palavra. Sabe o que é engraçado? Eu não sei você, né, mas acho que muita gente que gosta de videogame gosta de vez em quando tá fazendo nada em casa, tá fazendo um serviço de casa, ao invés de tá ouvindo um podcast, alguma coisa. Você, por favor, não faça isso, escuta a gente primeiro, depois você coloca a música. Enfim, de colocar trilha sonora de games pra poder achar, pra poder escutar. E, cara, eu constantemente me vejo me vejo ouvindo a trilha sonora de 3 jogos. Persona, tá ligado? Para um momento mais relaxante. Gris, que cara, nossa, mano, não é metódica. Qual foi a palavra que você usou, Davi? Esqueci. Melodramática. É melodramática pra caralho. Gris e Journey. Melancólica, desculpa. Isso. Desculpa. É bem parecido. Cara, eu me vejo escutando essas músicas e, no fim das contas, ao invés disso me deprimir, isso me levanta. Cara, é um bagulho que você fala, caralho, o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, você se coloca naquele estado assim, né, mais pensativo na vida. Porra, ô Davi, roubei, mas é isso aí, cara. É que eu falei mais que você. Você que trouxe o jogo. É que esse jogo me quebra, mano. Esse jogo me quebra pra caralho. Puta que pariu. Ó, tem outro, posso aproveitar, deixa? Vai, fala. Que é Valiant Hearts. É um joguinho bem bobinho do PlayStation. Esse é soco no estômago também, mano. Nossa senhora, caralho, velho. A melhor a melhor coisa desse jogo é que ele explora todos os sentimentos que um ser humano pode ter numa história. Nossa! Com várias histórias também, né? E ele me decepciona muito. Com a trilha sonora, você tem que ouvir a trilha sonora. Também. É mais um desperdício da Ubisoft, que tinha joias na mão e jogou fora. Mas aí que fica a pergunta, cara. Você vai fazer um Valiant Hearts 2 e é a mesma coisa. O primeiro foi tão foda. É a questão que a Ubisoft, nessa época, ela fez o Valiant Hearts, o Child of Light, que todo mundo elogia. Muito bom pra caralho também. E ela jogou fora esse estúdio, que tava trazendo esse tipo de experiência. Ah, não, tudo bem sim. Você ter os grandes jogos e tudo bem você ter os pequenos estúdios. Ela jogou fora os pequenos estúdios. Até a EA, que a EA tem esses jogos hoje em dia lá, tipo Unraveled e tal, que é uma parte de indie da EA. Mas a Ubisoft jogou fora e não quis mais saber. Sim. Ô, cara, pra poder casar com essa experiência de Journey, as pessoas também têm que jogar o What Remains of Edith Finch. Tá ligado? What Remains of Edith Finch. É bom pra caralho também. Cara, é a mesma pegada, Davi. É a mesma pegada. A mina, você tá jogando com uma mina e aí você descobre o que aconteceu com a sua família. Você vai numa mansão e você vai descobrindo o que aconteceu com a sua família. Mais um joguinho também que você vai jogar ali em 2 horinhas, 2 horas e meia e tudo mais. What Remains of Edith Finch é um negócio, cara, que te marca de um jeito que, cara, quando você joga ou Journey ou What Remains of Edith Finch, você vai passar a olhar os seus parentes e seus avós de outra maneira. Tá ligado? Que essa é uma coisa que as pessoas não param pra poder pensar. Mas você não tem tempo, o tempo que te tem. É isso, cara. É isso. É o tempo que tem você. E o seu tempo, o seu relógio, ele é diferente das outras pessoas que chegaram antes de você, cara. Quando as pessoas param pra poder pensar nisso, tá ligado? Foi baseado nesse jogo que eu escrevi o texto que eu tenho no meu Medium, que é sobre todos os dias são iguais, tá ligado? Que é ver você... Cara, é ver você pessoas... não valorizando aquilo que você gostaria de ter, porque eu estou longe da minha parentada toda, e tudo que eu mais queria era poder ter uma tarde para poder sentar e tomar um café com um bolo de fubá com essas pessoas. Falar, viu, que eu tô fazendo isso aí. Porra, é exato, é isso, é valorizar esses pequenos momentos, mano, e a pessoa... Esses dias, é só um grande parênteses aqui, que é umas coisas que a gente tem motivado muitas pessoas a fazer e tal. Esses dias eu tava sentado com a avó, e eu comecei a perguntar histórias, e mano, é uma loucura você ter uma pessoa na sua vida que ela estava viva antes da penicilina existir. Ô, mano... Imagina, caralho, velho. Cara, e aí quando ela falou esse bagulho... Ela é hardcore, você fala, não, essa daí é hardcore. Então, eu falei, caralho, puta que pariu, velho. E é um bagulho simples, você acha no posto de saúde, na farmácia, em tudo quanto é lugar hoje, tá ligado? Nossa, mano, é loucura. Aí eu falei, caralho, é verdade, não tinha. Caralho, simples assim, não tinha e já era, tá ligado? Você fala, mano, caramba, porra, é sobre isso, velho. É isso que eu tô falando, é isso. Aproveitem, velho. Vai, antes, puxa mais um aí, mano. Cara, vou puxar um bem rápido, porque a gente tem, acho que um episódio inteiro de Bomb Drop sobre isso. Que eu acho que já falei muito sobre por que a decepção de um jogo
Enfim, a importância desse jogo. Pra mim, acho que Tomb Raider 2013, que é o primeiro remake, ele foi um jogo fantástico, que os remakes, os sequências só me decepcionam, porque ele foi um jogo corajoso, que ele colocou ali o peso... Porra, velho, de novo... A gente não tem nem Bomb Drops, não, mas a gente tem um episódio inteiro dando rage, né? Pra xingar a porra do Rise of the Tomb Raider e o outro Shadow of the Tomb Raider. Mas o Tomb Raider 2013, ele tinha colocado o jogo numa trilha, que é uma trilha que, porra, ela é, pra mim, o que o Last of Us consegue fazer, né? Que é o futuro, pra mim, o futuro cinematográfico dos games é isso, é a humanização do seu herói. Caralho, mano, esse jogo nisso é maravilhoso. O Tomb Raider 2013, ele faz exatamente isso. Exceto a parte dos gemidos, né? Não, essa parte é um pouco exagerada, realmente. Mas... É a parte videogame pra adolescente do jogo, tá ligado? Aquele jogo é muito foda, porque por mais que... Cara, eu gosto muito da construção dele. Porque ele não é aquele bagulho absurdo de eu não vou matar o vilão depois de ter matado vários capanga, tá ligado? Ele constrói a primeira vez que ela mata alguém. Ele constrói todo o teor de sobrevivência, todo o teor de quebra de realidade. Ela tem uma quebra de realidade ali. Não é só o acidente de avião, ou de navio que ela passa. É a quebra de realidade de ver a maldade humana. O bagulho é fantástico, sabe? É uma construção muito boa, entrega um jogo muito bom e depois a sequência se decepciona, mas... Digamos que o Tomb Raider 2013 é um tipo de contação de história que eu procuro até hoje, assim, em termos de como que o protagonista encara o jogo. E sem falar que também tem a porra do trailer do Rise of the Tomb Raider, aí é um parênteses, né? Tem um trailer do Rise of the Tomb Raider, que é um trailer que é esquecido, que os caras jogaram fora a porra do trailer. Caralho, sim. Que é um trailer onde ela está sentada falando com um psicólogo sobre as tretas do primeiro jogo. Porra. E aí você fala, caralho, o segundo jogo vai ser foda, a mina tá traumatizada. Os caras vão pro caralho, velho. Mano, voltem casas aí, cara. Porra, no Bom Podcast, pra você estar escutando esse aqui no Errada Quem Escuta, Errada Quem Escuta é, na verdade, a continuação do Bom Podcast, que tem mais de 260. Se você tá achando a gente pela primeira vez aqui, sim, é isso, mais de 260 episódios, exatamente. E, velho, é assim, cara, na moral... voltem em casas e escutem o episódio da gente falando sobre o Tomb Raider, o Rise of Tomb Raider. Que no fim das contas... A gente tem o 106 falando do Shadow of the Tomb Raider, mas acho que a gente tem um Bomb Drops falando do Rise. Cara, mano, a gente definiu o vilão do Rise of Tomb Raider como vilão de Sessão da Tarde, basicamente. É isso. Eu lembro desse episódio que a gente tava puto pra caralho, porque puta história desperdiçada, mano. Você fala, caralho, é foda, sim, é foda. No terceiro, então, ela vira super heroína e ela tá completa... Já é no segundo que ela... Não. No terceiro que ela simplesmente faz o bagulho no vulcão que dizima uma vila inteira sem se importar com o resultado só pra poder conseguir um artefato. Você fala, caralho! É um bagulho... Escolha saudável de se fazer, né? Você fala, mano, a mina no primeiro jogo tava mal preocupada em ajudar todo mundo, no terceiro ela tá tocando foda-se, tá ligado? É uma merda. Caralho, fugindo de tsunami, brother. Porra, é foda. Que ódio, velho. Que ódio. É foda. É muito perdido. Só quis trazer esse rapidinho. Mano, cara, então, bora lá finalizar então. Tem que falar de Red Dead, que isso aqui é de praxe, que esse jogo... Eu tenho que falar de Red Dead todo mundo. Eu tenho mais um, se você quiser. Vai, pode puxar então, vamos lá. Que também... esse é um jogo muito especial pra mim, que, pô, ele veio numa época muito difícil, né? Que é a época que eu estava... Meu casamento estava em ruínas. Foi o Horizon Zero Dawn. E além de todas as coisas boas que a gente tem desse jogo aí, claro, ele tem as suas próprias limitações. Você pode reclamar de ser a putaria de ser torre, a putaria de ser muito Assassin's Creed, a putaria de ser um grande mapa. Mas foi um jogo que acho que pelo momento que eu vivia, ele foi muito importante, que eu consegui fazer com ele uma coisa que eu consigo fazer hoje em dia por causa dele, que é por mais que seja um jogo de história, um jogo de mundo aberto, deixa eu entrar aqui e ver o que o jogo vai me oferecer, e sem pensar muito no que eu tô fazendo, sabe? Que eu entrava pra caçar umas máquinas e tal, aí eu jogava umas 2 horas, aí eu parava. Eu não tava ali pra completar o mapa, sabe? Eu tava ali pra viver aquele mundo. E tu não jogou o Red Dead. Velho, Anderson, mas aí você parar de novo pra jogar. Horizon marca pra mim porque foi a última vez que a gente jogou videogame lado a lado, velho. Verdade, tem essa também. Isso foi durante 5 minutos.
Puta que pariu, Mano, caralho, aquele dia foi foda. Você não tava nem apto a absorver o que, Porra, que era o não Horizon tava apto a absorver, eu sei que você tava empolgadaço com o jogo. Vai, mano, senta aqui e joga, e você me deu o controle da minha mão, e eu, caralho, que porra que eu tô fazendo? Não tive tempo de absorver Sim. porra nenhuma. Tive que sair fora correndo, e aí depois, 2 semanas depois, eu tava fora do país, e é isso, tá ligado? Foda, caralho. Enfim, o Horizon bem especial pra mim, justamente por isso que ele me permitiu parar e viver um outro mundo ali com mais tranquilidade. Muito foda. Mano, eu tenho muito carinho por ele. Eu acho que você resolveu resumir uma coisa aí que, tipo assim, tem jogos que eles têm seus defeitos. A maioria, todos os jogos têm defeitos, não existe até então que está se Até prometendo. porque não existe perfeição, você consegue colocar defeito em tudo. GTA 6 aí que tá prometendo ser o jogo perfeito. Se a Afrodite aparecesse hoje, os caras colocariam defeito. Os caras colocam defeito assim de Swing, velho. Na Scarlett Johansson. Pô. Absurdo. Cara, que, por exemplo, Horizon tem os seus defeitos, mas o que eu acho que as pessoas não entendem é que pode existir um jogo que ele é imperfeito e ele copia outro jogo e tudo mais, mas se você tem um casamento de uma boa história com um jogo que tem defeitos aceitáveis, né, tirando bugs e tudo mais, o jogo ele se torna um puta de um jogo, e eu acho que isso casa muito bem pra Red Dead, por exemplo. Porque, por exemplo, Red Dead não é um jogo perfeito na sua jogabilidade. Exemplo básico que é, você tem lá a oportunidade de você fazer uma 12 com balas especiais e colocar a 12 dourada, tá ligado? E na hora que você vai fazer a porra da missão principal, ele te joga uma 12 velha, toda enferrujada, e você é obrigado a usar aquela porra daquela arma. Você fala, caralho, então por que eu tô gastando dinheiro com essa porra? É só um exemplo, né? É só um exemplo de uma falha básica que tem no jogo. Só que a história do jogo, tá ligado? E o que acontece com o Arthur Morgan nessa porra desse jogo é basicamente o que a gente vive todos os dias, que é a gente tentando se livrar de uma vida de merda e a vida de merda te puxando pra baixo, tá ligado? Que caralho, é um cara que ele é feito... Mano, Arthur Morgan pra mim, ele mostra muito o que é a sociedade hoje em dia. Que muitas vezes você é produto do meio que você vive. E para você poder conseguir se livrar disso, é muito, mas muito difícil. Até as pessoas que têm essas oportunidades de se livrar do meio que vivem, elas não conseguem, porque elas têm um meio que vivem dentro delas. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então é por isso que você vê gente que às vezes ganha na Mega Sena, o cara tá pobre 2 meses depois, tá ligado? Gente que faz sucesso na internet e aí 1 semana depois o cara é cancelado. Esse tipo de pessoa, porque ela não tá preparada psicologicamente pra poder sair daquela realidade onde ela vive. E esse jogo ele ensina, cara, que, porra, mano, a vida é você. Frase clássica que é usada de meme toda hora na internet, que é a frase do Stallone no filme do Rock, que eu nunca assisti, que é o 5, se não me engano. Rock 4. Que ele tá falando com o filho dele? Que ele tá falando com o filho dele, tá ligado? Acho que é o 4. A vida não é como você bate, quão forte você bate, e sim quão forte você pode tomar a pancada e quantas vezes você vai levantar depois disso. Caralho. Olha, eu super recomendo a maratona de Rock. Marquem aí. A gente tem que fazer um episódio sobre frases marcantes do cinema. Pô. Tá ligado? Marquem aí, por favor. Senão meu computador vai explodir. Frases mais marcantes do cinema. Um tier list de frases marcantes do cinema. Porque essa, cara, é topo, tá ligado? Essa frase, essa cena, né? A gente pode até colocar cenas, né? Aí a gente vai até trazer de novo You Can Handle the Truth, tá ligado? Esse tipo de coisa, tá ligado? Mas, porra, dá um episódio... You know how much I sacrificed. Porra, aí, olha só, já tem. Mano, caralho, velho, essa frase, ela resume Red Dead, tá ligado? Porque é uma sucessão... Olha só, eu vou te dar mais um mês pra você poder jogar Red Dead, vou colocar na programação do episódio pra gente fazer. Eu acho que o jogo ele faz muito jus ao nome, né, cara? Caralho, exatamente, Davi, pela primeira... Tudo bem, né? Tem muita gente que gosta do primeiro, eu entendo, porque o primeiro é o primeiro, contou a história daquele jeito, mas, e até o 2, pra quem não sabe, né, que mora numa bolha alienígena, o 2 é a prequel do primeiro, tá ligado? Ele leva a tudo aquilo. Mas, cara, eu tentei jogar o primeiro depois de ter jogado o 2, e assim, não dá. Não dá. São muito parecidos. Eu adoraria viver a história do primeiro e talvez, sei lá, assista a história do primeiro. Eu até falei isso aqui antes. Enfim, a gente tá ficando velho e fica se repetindo.
Mas eu não consigo jogar o primeiro depois de ter jogado o segundo, tá ligado? É foda porque demais. O primeiro. Ele é mais um jogo de videogame. O segundo é uma história que tá sendo contada. Não, o pessoal fala que a história do primeiro também é muito boa, porque tem a reviravolta no final e tudo mais. E bababá. Cara, mas... Eu não tô tão mal dessa vez, não. Eu tô em Saint-Denis. Acabei de chegar em Saint-Denis. Porra, você já tá quase no final do jogo, então, velho. Vamos lá. Se eu quiser acelerar, né, e não fazer lá. as sides, eu chego no final do jogo. Até porque, cara, Acabei de sequestrar o moleque e tal. As sides você pode fazer depois, tá? Mesmo depois do final do jogo, você pode fazer as sides. Eu tô caçando o moleque. Então, caralho, você tá caçando um moleque que foi roubado do acampamento? Isso. Mano, uma das cenas mais cena de cinema. Caralho, exato, mano. Cena de cinema. É o filho do John, né? Mano, essa próxima missão agora, ela é Quentin Tarantino, velho. Pronto. Acabou de abrir Saint-Denis e tal, aí eu tô na caça do moleque. Caralho, mano. Mansão White. Que aí começou, acho que a tuberculose começou a aparecer. Mano, que, cara, Anderson, se você... Cara, quando você chega nessa missão, que essas... Cara... É tipo assim, ela vai ser tipo assim, mano, não tem como ficar mais cinematográfico que isso. Aí ele vai te dar outra missão que vai ser, caralho, não tem como ficar melhor que isso. Aí ele vai te dar outra missão que... Tem momentos do Red Dead que marcam pra mim que a primeira pancada que eu tomei, que eu falei, que eu pensei assim, tô jogando algo diferente, é logo na abertura. A abertura é muito Quentin Tarantino. A música que toca, os cavalos na neve, porra, você já aquela fala... neve ali, eu acho que é inesquecível. Você fala, caralho, beleza, tô num negócio diferente. Aí tem outra missão que você já passou, que é a missão do trem. É cinematográfico pra caralho quando você vai roubar o primeiro trem. Você fala, mano, porra, beleza, foda. Aí tem essa, Mansão White, que puta que pariu. Boa também. Essa é missão pra caralho. E aí tem a missão depois, que é o Davi vai lembrar, que é a missão que você vai com os índios, tá ligado? Descendo a colina de cavalo, amigo. Caralho, até arrepio, mano. Puta que pariu. Aquela missão ali, o final daquela missão é um soco no estômago do caralho. Você fala, beleza, foi pro caralho. Aqui foi pro caralho, não tem mais o que fazer, acabou, tá ligado? E lógico, a missão final que, porra, mano. Eu só não vou tocar a música aqui, porque o YouTube tá chato pra caralho. Mas Unshaken... Spotify também. Unshaken é foda. Não, Spotify agora tá pior que o YouTube, tá conseguindo ficar... Falando nisso... Pra vocês que continuam escutando a gente no Bomb aí, ó. Tivemos mais 18 episódios perdidos aí, hein? Talvez até episódios que a gente tá recomendando aqui já não estejam mais ao vivo, tá ligado? Não estejam mais... A gente tá criando Lost Media. Lost Media, tá ligado? O negócio tá... Mano, perigo... Tá foda. Mas é isso. Sim. Vocês têm mais algum pra poder puxar aí ou a gente vai marchar pro final agora? Não, só ia dizer será bem rápido, que é o Castlevania, o Lord of Shadows, o primeiro. Eu gostei tanto. Nossa, que o segundo Lord of Shadows, não o outro você vai puxar? Eu puxei o Lord of Shadows. Caralho, porque a mano, tô história é foda. Porque ele fala a história do Drácula, né? Do Drácula do Castlevania. E que é o mesmo da animação, inclusive. A história é mais ou menos a mesma ideia. Só que nesse Castlevania, o Drácula, ele não se vinga contra o mundo. O mundo tenta destruir ele e ele fala... Aliás, desculpa, tô misturando as histórias. No primeiro, ele tá tentando ressuscitar a mulher. Aí ele vende a alma pro diabo. Então, o Symphony of the Night é continuação desse? Symphony of the Night, ele é um spin-off, que é o resultado que foi contado no Lord of Shadows. Tá aí, ó. Erros que eu tenho que corrigir é jogar Symphony of the Night ou... Eu também, cara. Eu preciso jogar Symphony of the Night. Passou. Por mais que agora pareça mais difícil, porque eu tenho menos tempo na minha vida e menos tempo pra me frustrar. Mas é algo a ser corrigido. Porra, o da hora é que você tem PSP pra poder jogar esses jogos de mídia antiga, tá ligado? E você não tem um impacto de jogar um jogo de PS1 numa TV grande, que é isso que pega pra gente hoje em dia. Que dá aquela... cara, é foda, nossa senhora, tá ligado? Eu peguei uma vez pra jogar algum jogo da Deluxe aí, acho que foi o Warhammer Armageddon. Meu Deus. E, mano, não dá. Tela 4.3, você fala, caralho, porra, não dá. Tela 4.3, você tá enfiando numa TV 4K. Porra, aí... tipo assim, a minha infância era melhor porque eu enxergava... já é ruim. Imagina pra mim que trabalha com imagem, com pior fica. Cara, é foda. O olho já é um pouco mais treinado pra essas coisas. Então, Nossa. é foda. Não, ele grita muito, tá ligado? Cara, lançou aí o Switch 2, é só você comprar o Switch 2 baratinho. Quanto tá no Brasil aí, Anderson, pra gente dar uma mini notícia aqui? Nossa.
Eu acho que tá 4 mil e pouco, mano. Jesus, o PS5, cara. Ou seja, você escolhe o que você quer. Aqui, ó. Só. Pô, o Mercado Livre não conta, né? Mas tudo bem. Mercado Livre tá por 6 mil. Uau. Eita, mano, pra poder citar um último jogo, então, eu vou lembrar, até falando de Nintendo aqui, cara, eu vou puxar Super Mario Kart de Super Nintendo, cara. Porque, porra, Anderson, se você lembrar Super Mario Kart de Super Nintendo, ele ensinou a gente a como extrair diversão do nada. Eu tava lembrando que ele foi um dos primeiros jogos que foi vítima dos nossos campeonatinhos. Exato, é por isso que eu tô falando. Esse jogo, ele não tinha absolutamente nada. Nada. E a gente conseguiu extrair diversão durante noites e noites. A gente extraiu coisa pra caralho. Foi o primeiro jogo que a gente enxergou a Matrix de um jogo também. Foi ele. Davi, a gente já contou a história dele aqui sobre isso. Mas vai, agora é o 20 novo agora, os 20 novo tá chegando. É verdade. Vai, pode falar. E a gente, eu tive a confirmação, tá? Eu perguntei pra avó esses dias e ela confirmou que ela pagou R$100 naquele console. Caralho, R$100 no lançamento do Super Mario Kart, mano. Ou seja, você tá entendendo que o bagulho foi tão marcante pra ela que ela lembra o preço até hoje? Não lembro exato. Ela falou que foi uns 100, 120, tá ligado? Porra, mano. Pra 90 e poucos, onde isso era essencialmente salário mínimo. Nossa, mano, ela pegou uma aposentadoria inteira com uma mão e deu na outra da loja pra poder comprar um cartucho oficial de Super Mario Kart pra nós, mano. É, porque ela comprou ela comprou o Super Nintendo, que veio com o Super Mario World, e o Mario Kart junto, né? Não, cara, a gente já tinha o Super Nintendo. É que a gente ganhou o Super Nintendo quando lançou o PS1. A gente ganhou o Super Nintendo do nosso pai. Ela comprou só o cartucho pra gente. Ah, tá. Então... Que a gente foi em Jundiaí e ela comprou só um cartucho nas Casas Bahia ainda, lembro até hoje. Caralho. Fez o carnezão? Não, carnezão, sei lá. Mano, a gente tinha um negócio que o Anderson falou de enxergar a Matrix, que a gente começou a parar pra poder perceber que no cartucho, ele tinha essa limitação de que com cada personagem que você jogava, ele já tinha o grid de chegada definido. Tá entendendo? Então a nossa luta era pra poder mudar o grid, pra poder deixar nossos campeonatos mais divertidos. Caraca. Eu lembro que, por exemplo, se você jogava com a Culpa Trupa, o seu segundo colocado era o Luigi. Então a gente passava todas as corridas tentando derrubar o Luigi. Derrubar o Luigi? Pra ele não ser o segundo. Era basicamente isso, era muito bom, velho. Essa era a ideia. Era muito bom. Pô, e aí, lógico, né, cara, outro também marcante que moldou caráter pra gente, porra, Anderson, International Superstar Soccer. Ah, não, isso aí é foda. Porra, mano. Isso é foda. Porque isso aí mudou o caráter no sentido de divisão de uma coisa de videogame. Porque era dividido entre eu, você e nosso pai que jogava. O mesmo jogo, tá ligado? O tempo todo, Ronaldinho Soccer 97, 98. Classicaço. Puta que pariu. E era, mano, extrair diversão do nada, que era aquele negócio, pegar o time que tem ali, refazer logo. Porra. Nossa. Episódio 4 do nosso Bom Podcast, Anderson, nossos campeonatos. Antiquíssimo. Caralho. A gente tem que renovar o história dos campeonatos. Agora que a gente tá fazendo outro, a gente pode... Estamos fazendo um campeonato internacional entre 3 países, caralho, porra, até revista tem agora, porra, foda. Meus amiguinhos, nós vamos ficando por aqui, não se esqueça de deixar um comentário aí, cara, deixa pra gente aí, pô, o jogo que marcou, que moldou o seu caráter, que te fez mais compreensivo, menos compreensivo, que faz você pensar mais na vida, pra gente, nos comentários. Se você deixou o like no começo, não tire agora, porque eu tenho certeza que você gostou pra caralho desse episódio. E, Davi, suas considerações finais, sua rede social, meu amigo. David Genibar no Instagram. E considerações finais cara, esteja sempre com a mente aberta para o que a vida pode te trazer. Acho que no sentido que a gente discutiu aqui hoje, se a gente não tivesse com o coração aberto ou fragilizado em alguns casos, a gente não teria uma real dimensão do que os produtores, a mensagem do que os produtores desses jogos queriam passar. Então, tente jogar um jogo não só pelo entretenimento, mas tente estar com o coração aberto para entender qual é a mensagem que está sendo dita. Porra, sim, nas entrelinhas. E seu texto do Medium, seu cavalo, que se eu não pedir pra você falar, você não fala. Tem 2 textos novos lá desde o último episódio, salvo engano. Que eu tô tentando lembrar o nome do anterior, e o último é The Big Dick Energy. Aí, top. Anderson?
Rede social? Underline Anderson TS. Cara, minha dica não é só porque é videogame que você não deve procurar por experiências que não te elevem, entendeu? Mesmo sendo videogame, procure por experiências que não te elevem e saiba a hora de identificar as experiências negativas também, porque o fato de ela estar sendo negativa por si só é uma indicação de experiência, né? Sim. Então... Sim. Mesmo sendo videogame, se tá te fazendo mal, cara, dropa. Porra, entendi. Tipo, aproveita mais seu tempo, tá ligado? Se não tá gostando, já era, tá ligado? É isso. Cara, arroba alex.tesantos no Instagram. Também não se esqueçam de seguir o nosso Instagram do Errado quem escuta podcast. Errado.pod ou pode? Eu esqueço toda vez, velho. Até eu me adaptar vai demorar. Errado pode. Muito obrigado. Errado pode ficar só no Gmail. POD. É isso. O ponto é só no Gmail, é verdade. Errado POD no Instagram. Não se esqueçam de seguir a gente. Pô, indica pra um amiguinho aí, mano. Na moral, não custa nada. Né, você tá aí, temos aí, ó, 1h30 de conteúdo pra você, e eu sei que você curtiu pra caralho, e é isso, meus amiguinhos, nós vamos ficando por aqui, valeu, falou!